O martelo bateu mais uma vez contra a madeira solta da vala. O som era seco, um pequeno compasso que Manuel conhecia de cor. Marcar, alinhar, firmar. O óleo da sua camisa manchava a palma das mãos, e o cheiro metálico do talher misturava-se ao doce das flores rasteiras do jardim. Lucia, com os pés descalços, girava a corda do balanço feito de pneu e assobiava uma melodia que não chegava a ser uma canção, apenas a maneira de encher o ar entre pai e tarefa. Se esta história tocou você, curta, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber mais narrativas como esta. Deixe nos comentários qual cena te emocionou mais. Ajuda a espalhar histórias que lembram a importância da dignidade e da justiça. Manuel ergueu a cabeça quando ouviu passos leves sobre o cascalho. Não esperava visitas. A rua do pueblo tinha dias inteiros em que parecia o fundo de uma fotografia. Gente indo e vindo, lojas abrindo, o odor do pão quente, nada de súbitas aparições. Mas a figura que se aproximava trazia consigo um frescor de fim de tarde, uma garrafa de vidro e 2 copos. Era uma mulher de veste simples, o rosto com uma educação firme e olhos que observavam como quem está acostumado a pesar o mundo antes de agir. Trouxe limonada, disse ela, com um acento suave que não soava arrogante. Se não for incômodo. Manuel limpou as mãos no avental, um gesto de cortesia que escondia a surpresa. Os dedos calosos mostravam mais histórias do que o rosto cansado. Ele reconheceu na mulher a figura que de vez em quando via ao volante de um carro discreto, sempre sozinha, ajudando a descarregar pacotes na igreja, andando pelas barracas da feira com o olhar atento. Havia rumores sobre quem era: uma agricultora rica que preferia a discrição, uma herdeira que vinha ao pueblo nas tardes para fugir de mesas de reunião. Para Manuel, ela era só mais uma desconhecida com um gesto de bondade naquele dia quente. Obrigado, respondeu ele, aceitando o copo. A limonada tinha o equilíbrio certo entre azedo e doce, com folhas de hortelã que estalaram no lábio quando bebeu. Lucia, sem cerimônia, esticou a mão e pegou o copo, os olhos miúdos brilhando como se qualquer presente fosse um tesouro. A conversa começou leve, sobre o tempo, sobre a feira do fim de semana, sobre o pequeno portão que precisava de 2 pregos novos. A voz da mulher trazia o ritmo de quem sabe ouvir mais do que falar. Quando sorria, o rosto se abria de modo que Manuel sentiu a cidade diminuir um pouco, não de tamanho, mas de distância. A limonada virou desculpa para estender as palavras. Antes que percebesse, Manuel contou sobre o talher, sobre os horários, sobre o medo contido de não conseguir pagar a conta do mês quando uma máquina quebrava e o orçamento encolhia. A mulher ouviu sem interrupções, como se guardasse cada frase em um bolso. Chamava-se Carmen Álvares, disse ela. Não se apresentou com títulos, não contou de suas plantações vastas nem da rede que geria como se fosse algo de outra vida, ao menos não naquele primeiro encontro. Preferiu falar do jardim, do pé de limão que encontrara abandonado numa calçada, do barulho das rodas das bicicletas na praça quando amanhecia. Manuel notou uma contradição interessante. Nas mãos dela não havia marcas de terra, e ainda assim suas palavras tinham a cadência de quem visita o campo muito além do necessário. Os encontros que vieram depois mantiveram esse equilíbrio sutil. Havia tardes de limonada e merendas, em que Carmen aparecia com panos brancos, biscoitos caseiros e um pacote de figos. Havia manhãs em que Manuel via apenas a sombra do carro de Carmen pela rua, um veículo discreto parado longe do olhar, e tardes em que ela ajudava a empilhar sacos de ração na barra da feira como se fosse mais uma vendedora. Lucia passou a chamar Carmen de tia sem cerimônia. Para Carmen, o tratamento singelo era uma licença para ser menos cautelosa. Manuel, por sua parte, não mudou suas rotinas. Pela manhã consertava velas e motores, pela tarde arrumava portões e, quando a estação pedia, trabalhava na colheita das pequenas propriedades ao redor, pegando bicos para que a vida não ficasse estreita demais. Era assim que pagava o aluguel da oficina, que ganhava tempo com a Casa Branca e a cerca que precisava de cuidados constantes. Tinha orgulho do suor que produzia. O orgulho se misturava a uma cautela profunda. Depois da mulher que o abandonou, palavras trocadas, malas feitas e um bilhete que Manuel guardava no envelope, ele aprendera a proteger o lugar onde dormia, a não contar tudo o que lhe passava pela cabeça. Carmen, por sua vez, vivia esses sórdidos contrastes.
horários de reuniões, voos rápidos para cidades distantes, planilhas que exigiam cortes. E no fim do dia, caminhadas na praça, conversas com o maestro local e peças de pão em mãos para distribuir aos passantes. Havia na sua maneira de estar no pueblo uma escolha deliberada, permanecer entre as pessoas sem exibir o que podia tornar tudo mais fácil. Ela queria, dizia em voz baixa a si mesma, entender o pulso da vida pequena antes de decidir. A aproximação não foi romance à primeira vista, nem folha solta levada pelo vento. Era de concertos e pequenos entendimentos. Carmen aprendeu a perceber os cantos quebrados do talher, a luz que entrava pela janela rachada, o ruído regular de uma prensa que já não fazia o ajuste certo, a cadeira que precisava de corda nova. Aos poucos passou a trazer uma peça de roupa lavada, um pacote de óleo, uma lâmpada, gestos que Manuel aceitava com a reserva de quem sabe que favores são moeda. Ele oferecia em troca saber fazer o trabalho bem feito, consertar o som do rádio, ensinar a Lucia a pôr um prego no lugar sem se machucar. O povo observava com aquele respeito curioso que comunidades pequenas têm. Notavam quando duas pessoas caminhavam juntas, sabiam de detalhes de quem oferecia o quê. Havia cochichos nos cantos da padaria, olhares que não eram intrusivos, mas sim registros coletivos. Dona Soledad, sempre de véu claro, fazia comentários que chegavam a Manuel como pequenas bênçãos. Veja, menino, a esperança que não se compra com dinheiro. Dom Francisco, o dono da banca de ferramentas, oferecia um conselho com o copo de café em mão. Tenha cuidado com corações grandes demais, o mundo engole quem se distrai. Manuel escutava, sorria, mas guardava para si as dúvidas que surgiam quando Carmen aparecia com um sorriso que às vezes escondia uma preocupação súbita, como quem se lembra de algo importante. Foi no mercado, durante uma tarde de feira, que os sinais do mundo corporativo começaram a se fazer sentir mais próximos. Havia um estande novo montado por representantes de uma empresa que prometia modernização para a logística local. Falavam de projetos grandiosos, de uma necessidade inevitável de abrir espaço para o crescimento, de contratos que garantiriam eficiência aos pequenos produtores. Palavras bonitas que cheiravam a tinta nova e promessa. Inês Garcia, uma figura conhecida pelas reuniões implacáveis e pelos cortes que acertava como quem faz cirurgia, falou com clareza. Precisamos pensar em terminais, em áreas de carga. Pequenas oficinas e armazéns nos caminhos antigos são um obstáculo. O sorriso que acompanhou a sentença era cortante, medido. Quando Manuel ouviu isso pela primeira vez, sentiu um frio súbito. Não era apenas uma ideia abstrata, era algo que poderia transformar a rua onde ficava o talher em um espaço transitório, pousando sobre as suas contas como uma sentença. Havia perguntas que não o deixavam dormir. Será que um dia acordaria e encontraria o portão do talher lacrado? Haveria indenização? Ou simplesmente uma oportunidade de reestruturação que ninguém explicaria direito? Ele pôs essas perguntas no bolso e continuou a vida como quem guarda uma pedra quente, desconfortável, mas difícil de largar. Carmen assistiu às mesmas conversas em sua sala de reuniões, com ar-condicionado e vistas que não mentiam quanto ao tamanho de seus domínios. As palavras na mesa eram diferentes: escopo, due diligence, valor de mercado. Ernesto, seu assistente de confiança, trazia relatórios em pranchetas limpas. Ele era leal na medida em que servia à missão prática de manter a empresa funcionando. E às vezes essa lealdade se transformava em um cuidado quase paternal. Lembrava Carmen de prazos, de números, dos riscos. Inês, por sua vez, fazia questão de deixar claro que a estratégia de expansão era necessária. Para assegurar margens, para manter a competitividade, dizia com aquela calma que não tolerava sentimentalismo. Carmen sentia o peso de duas vidas. No povo, era a vizinha que oferecia limonada. Nas reuniões, era a decisora que tinha de olhar para um mapa de investimentos e calcular lógica fria. Havia um conflito crescente no seu peito. Os números pediam entendimento, mas a proximidade com pessoas como Manuel pedia cuidado concreto. Às vezes, ela olhava para Lucia e imaginava sem se permitir. E se houvesse uma solução que não destruísse o pó dos manos? E se fosse possível preservar o mundo de pequenos ofícios e ainda assim modernizar? A pergunta, colocada em voz alta, soava frágil num salão de madeira. As semanas passaram, e o rumor de possibilidades tomou a praça.
investimento na logística, contrato com fornecedores, reordenação de espaços. Manuel sentiu o cerco quando recebeu uma proposta formal, papel de banco, assinatura, números que pareciam bonitos à distância, mas que, na prática, significavam mudar-se, pagar aluguel maior e correr o risco de perder o cliente da vizinhança. A proposta vinha acompanhada de uma fala gentil do representante. É uma chance de capitalizar seu negócio. Manuel guardou a proposta na gaveta, não por teimosia, mas porque sabia que algum valor tinha que ser maior do que cifras. A oficina sustentava mais do que ele próprio. Sustentava o tempo em que Lucia aprendeu a consertar uma bicicleta ao seu lado, o orgulho de mãos que não pedem esmolas. A tensão chegou ao ponto, quando alguém, sem malícia talvez, soltou um comentário numa roda de gente. Sabiam que a terra onde fica o taller pertence a uma única proprietária? Há documentos em arquivo. A notícia voou. Manuel ficou imóvel, os olhos fixos na madeira que martelava como se cada batida gravava perguntas. A descoberta parecia uma guilhotina de possibilidades. Quem era a proprietária? Por que ninguém o avisara? Se a terra era alugada, haveria prazo? Mudaria tudo. Quando a informação se espalhou, Carmen sentiu um apertar no peito. Era ela, a proprietária, que desde o princípio cuidava daquele pedaço de chão como quem guarda um frágil equilíbrio. Não revelara a titularidade por motivos simples, não queria que sua posição influenciasse a maneira como se relacionavam com as pessoas. Havia, para ela, uma razão ética em manter a distância, experimentar as coisas sem o peso de privilégios. Mas agora, a distância parecia um abismo. Se as negociações nos conselhos fossem em direção a despejos e realocações para instalar um centro logístico, tudo que Manuel tinha construído com suor podia desaparecer. Carmen percebeu que as suas decisões, ou a falta delas, tinham consequências concretas para aqueles que ela aprendera a estimar. A primeira vez que Manuel ouviu o nome de Carmen ligado à propriedade foi da boca de Dom Francisco, que trouxe o assunto quase com culpa, como quem dar um recado de vela para não assustar. Manuel sentiu uma mistura de traição e confusão. Não era revolta imediata, era dor lenta. Alguém de quem ele gostava mais do que imaginara detinha um poder que poderia arrancar o chão sob seus pés. As perguntas cresceram. Por que ela não contou? Por que mantivera esse segredo? Manuel se viu dividido entre a gratidão das tardes de limonada e a sensação de ter sido manipulado por silêncio. Carmen, por sua vez, passou a dormir pouco. Nas reuniões, as palavras vinham mais duras. Ernesto percebia a mudança. Ela voltava mais silenciosa, com o olhar distante que às vezes traduzia uma tempestade interna. Inês acelerava a agenda. Apresentou números, mapas, possíveis compradores e um plano que prometia otimização desde que a área fosse liberada. Alguns conselheiros, impacientes, a pressionavam. Carmen, não podemos ser soft, a consolidação é inevitável, os acionistas esperam retorno. Ela sentia o peso dessa expectativa como uma mão apertando o peito. Enquanto isso, na oficina, Manuel tentava construir pequenos milagres, consertar a prensa, arrumar o balanço de Lucia, ensinar a menina a colocar a corrente da bicicleta sem prendar os dedos. Sua vida era feita de tarefas que não podiam ser adiadas. Olhava para a proposta na gaveta e para a garrafa de óleo na bancada e pensava nas contas que já apertavam. Às vezes, quando o silêncio da noite o pegava, imaginava o pior: portas fechadas, bilhetes, promessas quebradas. Não queria que Lucia crescesse com a história de um homem que nunca soube lutar por seu espaço. Queria, ao contrário, lhe ensinar que trabalho honesto era dignidade que se estendia além do sustento. O primeiro grande confronto aconteceu numa manhã de vento, quando os rumores se tornaram palavras diretas. Inês veio ao pueblo para um café público e falou sem rodeios com Manuel. A sua fala estava polida, a mão sobre o copo de porcelana, os olhos medindo reações. Propôs uma indenização, explicou o processo de realocação com termos que pareciam anestesiar a dor. Facilitaremos a transição, pagaremos um montante justo, ofereceremos suporte logístico. Manuel ouviu com a calma de quem sabe que palavras bonitas não mudam uma coisa fundamental:
O lugar onde alguém trabalha é mais do que uma conta de equilíbrio, é memória, é rotina, é testemunho. Quando Carmen soube do diálogo, sentiu que era hora de pôr as cartas sobre a mesa. Não podia permitir que a sua omissão transformasse-se numa sentença para um homem que por dias e tardes trouxera a simples alegria de limonada e um olhar não calculado. Resolveu convidar Manuel para conversar, um convite que para ele significava um possível enfrentamento. Marcaram o encontro para a tarde, no banco da praça, sob a sombra de uma figueira antiga. Lucia trouxe um desenho, Manuel carregou um caderno de contas. Carmen chegou com passos medidos, evitando a formalidade. A praça cheirava a pão fresco e a suor de trabalho, cheiro que era identidade em lugares pequenos. Ela falou primeiro, com a voz quebrando por vezes. Eu devia ter dito antes, começou Carmen. Eu quis saber como as coisas eram de verdade. Quis ouvir as pessoas sem que elas soubessem quem eu era. Achei que isso me daria clareza para decidir. Não foi nenhum cálculo, Manuel. Foi medo e vaidade juntas, talvez. Por isso não contei. Manuel escutou. A sua reação não foi de ira grandiosa, foi uma tristeza contida, como quando uma peça fundamental falha numa máquina. Ele pensou nas tardes de limonada, na mão estendida, nas promessas que nunca foram declaradas, e respondeu com a mesma honestidade que regia sua vida. Não peço explicações bonitas, disse ele. Peço, isso sim, que as coisas fiquem claras agora. Se a sua decisão me tira daqui, que seja porque é justa. Se for para me ajudar, que eu saiba, não quero favores em segredo. A conversa seguiu por caminhos de confiança e dúvida. Carmen falou de pressões, de investidores, do que significava uma empresa que precisava crescer para não se fechar. Manuel falou de memórias, de como uma oficina é um ponto de encontro, de como a sua filha aprendeu a consertar uma bicicleta num banco velho. Ambos se viram numa encruzilhada que exigia coragem prática. Não havia respostas fáceis. Nas semanas que se seguiram, a novela de cartas e reuniões ficou mais intensa. Carmen anunciou que teria de ausentar-se para uma viagem importante. Ernesto a acompanhou, levando consigo relatórios e uma pasta de decisões. O conselho estava dividido. Inês, esperando a oportunidade, aumentava a pressão. A comunidade do pueblo fazia seu trabalho de observar e conversar. Alguns estimulavam a mudança pela promessa de progresso, outros temiam o preço humano. Antes de partir, Carmen foi ao talher uma última vez, sem fanfarras, apenas para ver de perto o que estava em jogo. Encontrou Manuel e Lucia ocupados com um parafuso teimoso. Olhou para o martelo sobre a bancada, as mãos de Manuel marcadas, e, num gesto que não queria ser espetáculo, pegou o martelo e ofereceu-o a ele, como quem dá de volta algo que não precisava ser tomado. Não prometo nada, disse ela, com a voz que agora misturava resolução e medo. Só prometo que vou lutar para que a decisão sirva às pessoas, não só aos números. Manuel aceitou o gesto sem palavras. No fundo, sabia que promessas feitas em salões valem o mesmo que promessas num banco de praça. O que conta são as ações. E ações naquele mundo eram registros assinados, transferências financeiras, políticas internas que poderiam mudar o destino de oficinas e feiras. A viagem de Carmen foi longa. Em reuniões com ar-condicionado e rostos que jamais viriam ao pueblo, debates acalorados aconteceram sobre margens e expansão. Ernesto, fiel e prático, defendeu posições que às vezes soavam frias. Precisamos ser competitivos. Inês pressionou com números. Carmen trouxe na bagagem as tardes de limonada como argumento silencioso. Trouxe também as vozes de Dom Francisco e da Dona Soledade, que lhe lembravam que lucro sem rosto é vazio. Enquanto isso, Manuel seguiu com o trabalho, mas com o coração em alerta. As noites eram menos tranquilas. Ele reparou o portão uma vez mais. Afrouxou e apertou pregos. Ensinou Lucia a trocar a marcha da bicicleta e guardou na memória o gesto de Carmen quando pegou o martelo. No pueblo, a vida continuava. Havia festas pequenas, a banda que tocava aos domingos, as garrafas de vidro na janela da mercearia. Havia também conversas mais duras na porta do banco, onde representantes traziam formulários e promessas num idioma frio.
A tensão subiu quando, numa reunião pública convocada para discutir o futuro das áreas, Inés apresentou um plano definitivo. Havia cortes propostos, rotas novas, um mapa onde a oficina de Manuel aparecia como um obstáculo para a fluidez prometida. As palavras foram duras e a proposta, bem embalada em números, parecia implacável. Carmen, ausente fisicamente, assistia à distância, o telefone quente na mão. Era a hora em que escolhas precisas precisavam ser feitas, não por sentimentos, mas por coragem. E coragem, naquela sala com mesas polidas e vocabulário técnico, era aceitar o custo de consertar o que se havia quebrado por silêncio. Quando a reunião do conselho terminou e a cidade, ainda que distante, sentiu o peso da decisão iminente, Manuel e Carmen se encontraram novamente, como quem consulta a respiração para depois decidir. O povo do pueblo, atento, aguardava não um gesto grandioso de espetáculo, mas uma atitude que mostrasse que o poder pode cuidar, que a autoridade pode caber no espaço de um martelo. Eles sabiam que, no fim, o que restaria seria a dignidade, e esta, por vezes, exige mais do que palavras, exige transferências, mudança de política, restauração. A história, entretanto, ainda não se fechara. O próximo passo seria público, concreto, uma decisão que mudaria a rua, o talher e o coração de vários moradores. Carmen tinha em mãos a palavra, o pueblo, o martelo. Era hora de ver se as palavras virarem ação. No dia marcado, o pueblo acordou com uma energia estranha. Não a energia festiva dos bailes, mas uma presença firme, como se o ar mesmo tivesse decidido prestar atenção. Barracas montadas perto da praça, panfletos amassados nas mãos de quem passava, crianças correndo entre bancos velhos. À entrada do talher, uma pequena fila de bicicletas esperando o concerto. Manuel apareceu cedo, como sempre, camisa manchada de graxa, os dedos ainda com poeira do trabalho da véspera. Lucia trouxe café numa garrafa térmica e um saco com bolos que Dona Soledade havia deixado. O martelo repousava no centro da bancada, limpo, aguardando. Carmen chegou numa hora em que o sol já desconfiava do que haveria de ser decidido. Veio a pé, sem escolta, evitando o carro do conselho que permanecia estacionado à distância. Ao cruzar a porta do talher, cumprimentou com um aceno breve, a formalidade já não servia. Havia no rosto dela sinais de noites mal dormidas, mas os olhos traziam a firmeza de alguém que havia trocado discursos por rostos. Não sei se veremos justiça hoje, disse Manuel, sem olhar para ela, ocupando-se em apertar um parafuso. Mas preciso saber que lutou. Carmen apoiou as mãos na bancada, sentiu a madeira sobre as palmas e, por um instante, falou como se para si. Lutarei até as folhas faltarem do meu caderno. O caminho até a casa do povo, onde se realizaria a sessão, estava tomado. Pessoas vindas de ruas vizinhas e de sítios afastados encheram as cadeiras de plástico. Havia o tom de uma assembleia que não quer ser apenas espetáculo. Velhos que tinham visto o pueblo transformar-se por décadas. Mulheres com sacolas de mercado, jovens que seguravam cartazes ou gravavam em celulares. Ernesto chegou mais tarde, arrumado, ainda com uma pasta sob o braço. Inês, circunspecta, ocupou um lugar na mesa do conselho. Seus papéis, alinhados, pareciam formar um muro. Havia técnicos também, com mapas e pinturas que mostravam o traçado proposto, linhas que, impressas, eram capazes de reduzir homens a números. A sessão começou com palavras formais. A leitura dos documentos parecia querer apagar a história que ali batia à porta. Relatórios, pareceres, gráficos. Inês falou primeiro, com voz seca e precisa. Expôs custos, prazos e benefícios e descreveu como a proposta facilitaria o trânsito e atraía investimentos. Houve assentimentos discretos. Depois veio quem supunha que o argumento poderia ser vencido por dados. Progresso, modernização, eficiência. Palavras que, naquele ambiente, soavam como ferramentas de construção e de demolição ao mesmo tempo. Carmen pediu a palavra quando a sala já começava a perder a paciência. Levantou-se devagar, como quem pondera cada gesto. Não trouxe números, trouxe nomes.
Falou de Dom Francisco que, em noites frias, tinha a oficina como abrigo e como consolo. De Lucia, que aprendera ali a apertar um parafuso e a acreditar que podia consertar coisas. De famílias que viviam do ofício e dependiam de um espaço onde a dignidade se fazia com as mãos. Não é contra o desenvolvimento, disse ela. É contra um desenvolvimento que ignora as pessoas que dão sentido ao lugar. Houve quem murmurasse. Ernesto olhava para os lados. Inês retrucou com previsões. O tom tornou-se áspero, quase clínico. Os argumentos foram se empilhando como tijolos frios. Então Manuel pediu, com timidez, de surpresa para muitos, que lhe permitissem falar. Levantou-se com as mãos ainda manchadas. Aproximou-se do microfone, que tremia um pouco ao ser tocado por dedos que raramente pulavam de uma bancada para o centro do salão. A voz saiu baixa no começo, depois ganhou coragem. Não tenho diplomas para mostrar, começou. Tenho uma oficina e as histórias que saem dela. Meu pai veio aqui com as mãos rachadas e me ensinou a não perder tempo com lamentações. Ele dizia, o que se quebra é para consertar. E eu consertei motores, bicicletas, cadeiras, consertei também a reputação de alguns, quando ninguém mais se lembrava que mereciam respeito. Olhos se voltaram. Algumas mãos se aconchegaram no peito. Manuel falou daquelas noites em que devolveram um objeto consertado e viram o rosto do dono mudar. Falou da importância de oferecer um ofício para jovens que não tinham outro caminho. Não fez apelo sentimental barato. Falou direito ao que se perde quando se apagam ofícios. A possibilidade de ensinar, de pertencer. Não peço favores, disse no final. Peço que nos considerem como parte da cidade. Se for preciso mudar, que se faça com tempo, com diálogo e com garantias. Houve silêncio. Ernesto então levantou-se e, sem tirar olhos de Carmen, disse que aquele ouvido do poder precisava ouvir os ecos daquele silêncio. Propôs um trâmite, estabelecer um prazo para encontrar alternativas, buscar fundos de apoio para realocar se fosse inevitável, criar um programa de modernização para oficinas tradicionais com bolsas e parceria entre o conselho e artesãos. Algo prático que preservasse empregos e colocasse o pueblo em pé no mapa do progresso. Inês revidou com a mesma precisão. Tempo era custo, e custo implicava dinheiro, que o orçamento não comportava sem outras cortes. A mesa virou campo de negociação. Assinaturas foram sugeridas, condições se delinearam. Carmen abriu um envelope que trouxera. Dentro, minutas de um convênio que propunha justamente o que Ernesto descrevera. Uma proposta de cooperação entre o município, empresários locais e a Associação de Comerciantes para criar uma zona de oficinas protegidas com incentivo fiscal e um fundo de modernização. Não prometia tudo, mas apresentava um caminho. As negociações correram como um rio em leito estreito. Havia afluentes de esperança e rochas de dúvida. Inês pediu garantias legais. Carmen propôs cláusulas específicas para assegurar que as oficinas não seriam simplesmente relocadas para fora do pueblo. Ernesto mediou a redação de um termo que vinculava as partes. No fim, o que pesou foi a voz do pueblo. Pessoas que, uma a uma, foram oferecendo testemunhos que não cabiam em relatórios. A reunião terminou com a convocação de uma votação. O resultado esperava-se sairia dali a algumas horas. Quando as urnas estavam sendo preparadas e os funcionários contabilizavam votos, a tensão fez-se mais fina. Inês reuniu apoiadores, reforçou pontos técnicos, Carmen caminhou entre as cadeiras, conversou com vizinhos, abraçou Dona Soledad. Manuel ficou perto da porta, ouvindo sussurros. Lucia segurou seu braço como se quisesse garantir que ele não se perdesse na ansiedade. A apuração foi lenta. Cada voto apresentado soava como um martelo batendo em ferro quente. Havia votos a favor de resguardar as oficinas de uma forma negociada, votos pela demolição imediata para abrir espaço à via alargada, votos pela consideração de um estudo mais amplo. No momento em que os números começaram a se alinhar, fez-se claro que a divisão seria curta. Um empate técnico, dependente do voto de uma pessoa que até então se mantivera neutra em aparência. Carmen subiu ao pequeno estrado. Não para discursar, mas para pedir que a contagem fosse honesta e transparente.
Respirou fundo e, com a calma que parecia sair de uma raiz antiga, pronunciou uma frase curta. Não peço privilégios. Peço justiça com tempo. Quando o último envelope foi aberto, o resultado mostrou uma maioria leve a favor da proposta de negociação. Houve um ruído, um misto de suspiro e aplauso contido. Inês olhou Alins com olhos que buscaram numa burocracia remota o motivo de se insurgir. Ernesto sorriu aliviado. Carmen baixou a cabeça como quem recebe o peso de uma vitória que exige trabalho. Manuel, com as mãos ainda sujas, deixou escapar um riso que ia de alívio e exaustão. Logo após a votação, a praça ouviu o comunicado. O Conselho aprovava a abertura de um prazo de 6 meses para a implementação do convênio que protegeria as oficinas, condicionada à captação de recursos e à elaboração de um plano técnico legal. Falaram em comissões, nas quais Carmen e Ernesto teriam assentos, e em representantes comunitários para garantir fiscalização. Foram palavras administrativas, cheias de passos a seguir, e havia nelas uma promessa implícita. Agora o futuro seria decidido também na prática. Cada cláusula seria medida em suor. De volta ao talher, depois da efervescência, as pessoas se dispersaram em pequenos grupos. A sensação era de trabalho que começava antes mesmo da celebração. Dom Francisco, com voz rouca, apertou a mão de Carmen. Obrigado por lembrar que somos gente, disse. Dona Soledad trouxe bolo e colocou 2 fatias na mão de Manuel, que as aceitou sem cerimônia. Lucia limpou uma ferramenta e observou o martelo na bancada. Carmen ficou mais um pouco, olhando os rostos, ouvindo pequenas conversas. Havia ainda desconfiança, sabia-se que promessas precisariam ser traduzidas em rubricas nos livros, em assinaturas que valessem mais do que palavras. Mas havia também a prova de que a cidade poderia cessar de ser um mapa de dificuldades e começar a ser um mapa de escolhas feitas com nome. Manuel tomou o martelo nas mãos, pesou-o. Era sempre o mesmo, e no mesmo gesto havia continuidade, não apenas conserto de peças, mas de laços. Colocou o martelo sobre a bancada como se escolhesse guardá-lo para a próxima tarefa, não para a vitrine. Virou-se para Carmen e disse sem muita grandiosidade: se isto vai funcionar, teremos de trabalhar, não só para manter o lugar, mas para justificar que ele existe. Carmen sorriu pela primeira vez com leveza. Não prometo milagres, respondeu. Prometo presença. Aquela noite, enquanto o pueblo devolvia seu ritmo às pequenas rotinas, a mercearia fechou mais tarde do que de costume, a banda tocou uma valsa improvisada na esquina, a oficina acendeu uma lâmpada extra. Manuel ficou trabalhando tarde, afinando uma peça que parecia querer recusar-se a ficar torta. Lucia o ajudava, e em cada gesto, esmerilhando, medindo, ajustando, havia um pacto silencioso. Não bastava ganhar a batalha, era preciso merecer o espaço conquistado. Fez planilhas de receitas possíveis, pequenas vendas de móveis restaurados, cursos pagos por empresas locais, convênios com escolas para aulas práticas. Propôs ainda um plano de transparência que tornaria as contas públicas, porque sabia que a confiança se protegia com clareza. Ernesto passou a fazer o papel de articulador externo, visitava órgãos, marcava audiências, apresentava o caso com a firmeza de quem vira muitos caminhos e sabe onde podem haver atalhos. Houve recuos. Um engenheiro da prefeitura aprovou a ideia de proteger o espaço, mas exigiu adaptações na instalação elétrica e saída de emergência. O orçamento para essas obras comia o que se imaginara como margem de segurança. Um técnico do banco questionou a sustentabilidade do projeto se as oficinas continuassem com a atual dinâmica. Precisam demonstrar fluxo de caixa, disse ele, o olhar seco de quem não via martelo em movimento, via apenas a matemática. Carmen ouviu, anotou e não prometeu milagres. Prometeu presença. Era a única resposta honesta. Para compensar, a comunidade pôs em marcha pequenas iniciativas de arrecadação. Dona Soledad organizou um bazar semanal com bolos e panos bordados. Dom Francisco recolhia assinaturas dos paroquianos depois da missa. Os jovens do bairro aceitaram fazer mutirões para limpar a rua e consertar a grade do talher, tudo em troca de cursos gratuitos. A cidade começou a descobrir o valor de ter aquele lugar ali, tão vivo. Notícias correram pelos bares, pela mercearia, chegavam boatos que retornavam em formas de ajuda. Mas nem todas as portas se abriram com boa vontade.
Um homem de aspecto elegante, que se apresentou como representante de interesses privados, passou uma tarde olhando a fachada e fazendo perguntas. Chamava-se Álvares. Falou de revitalização e de aproveitamento urbano, com termos que soavam bem aos ouvidos de quem queria resolver um problema com um cheque. Propôs comprar o prédio ou arrendar por um valor que parecia alto demais para ser verdadeiro. Em troca, pedia alterações. Reduzir a área das oficinas, modernizar o espaço para um público disposto a pagar mais por peças contemporâneas, abrir vagas para mão de obra terceirizada. A fala era feiticeira, prometia números e arrancava sorrisos contidos. Ernesto, diante do café, ouviu atentamente. Falou depois de maneira prática. Havia pontos possíveis de conversação. Era necessário considerar. Carmen centrou-se num princípio que ia além de contabilidade. Aquilo não era só tijolo e técnica. Era memória. Era o ofício que passava de geração em geração. E havia também uma dignidade que não se traduzia apenas em cifras. A possibilidade de transformar o talher num espaço que atendesse ao mercado, mas cortasse as raízes, inquietou-a. Reuniu o grupo numa noite em que chovia miúdo e frio. As luzes do salão lançavam sombras longas. Manuel levou seu martelo, como se a presença do objeto confirmasse urgência. Não podemos entregar o rosto do lugar, disse Carmen, sem levantar a voz. Se modernizamos, que seja para fortalecer quem já está aqui, não para expulsar. Houve silêncio. Ernesto, que sempre ponderava, mostrou tabelas. Se pegarmos parte do recurso privado, podemos pagar a segurança jurídica e modernizar a parte elétrica. Mas precisaríamos firmar cláusulas claras. Inés enfileirou condições, contrapartidas legais, garantias de emprego para os artesãos e cláusulas de não aliança com imobiliárias. Dom Francisco falou da história do bairro. Lúcia, que normalmente falava pouco, ergueu-se e descreveu um projeto de cursos para adolescentes com horários flexíveis para quem estudasse. Manuel contou do medo de perder ofício se as máquinas fossem trocadas por processos industrializados. Decidiram montar um plano próprio. Fariam da oficina um centro de ofícios, com cursos, pequenas encomendas e um selo de autenticidade. Preparariam um dossiê para apresentar ao banco e à prefeitura, com a proposta de contrapartida social. Estágios para estudantes, parcerias com escolas técnicas, renda parcial obtida por encomendas de mobiliário para restaurantes e hotéis próximos. Prometeram também transparência, relatar cada rubrica, cada golinho de dinheiro que entrasse. E, se fosse preciso, buscar recursos em fundações e editais de cultura. Não confiariam apenas em um comprador sorridente. Organizaram uma feira em Praça Central para mostrar o que faziam. Levaram bancos, cadeiras restauradas, peças pequenas. Montaram uma oficina improvisada onde jovens aprenderam a lixar e a envernizar diante das pessoas. A feira foi uma mistura de espetáculo e trabalho. Cada peça vendida era, ao mesmo tempo, um argumento em defesa do ofício. Álvares apareceu, observou e aproximou-se. Ofereceu um patrocínio para a feira, mas, no fundo, procurava outra coisa. Usou a conversa para plantar dúvidas públicas, sugerir que o projeto precisava de dinheiro forte, de investimento que gerasse retorno imediato. Alguns moradores, impacientes com a demora das promessas oficiais, começaram a sussurrar que vender poderia resolver tudo de forma rápida. Carmen sentiu o chão vibrar sob a palavra vender. No fim, a feira rendeu menos do que imaginavam, mas rendeu mais que a venda de peças, trouxe visibilidade. Um pequeno jornal da cidade publicou uma matéria onde Dom Francisco contara a história do lugar. Uma rádio local fez um programa com entrevistas onde os jovens trocaram o nervosismo por entusiasmo. Um contato de Inés, de uma fundação cultural na capital, telefonou interessado. Oferecia uma ajuda técnica para elaborar o projeto e, se aprovado, um aporte que cobriria grande parte das obras necessárias. Era um sopro que chegava no momento certo, mas vinha com exigências, relatórios semestrais, metas de capacitação, presença de um conselho fiscal. Aceitaram. Foi um alívio e mais um desafio. Agora tinham prazos e indicadores. Com o apoio técnico, contrataram um engenheiro que redesenhou as instalações, mantendo a estética do lugar. Ajustaram a área de trabalho para ser mais segura.
Instalaram extintores, melhoraram a iluminação. Houve noites de trabalho extra, com homens e mulheres a corrigirem imperfeições, a comprar material no atacado, a negociar descontos. Manuel, que antes rezava com o martelo, passou a rezar com a perna do banco, que precisava ser reconstituída. Lucia organizou fichas de aluno e criou um calendário de cursos. O contrato da prefeitura avançou, mas com condições. O convênio previa um repasse escalonado, verbas liberadas conforme o cumprimento de etapas. Se não cumprissem, o processo seria revisto. Carmen viu aí uma urgência que apertou seu sono. Precisavam demonstrar resultados concretos, senão o discurso de proteção virasse em papel molhado. Numa madrugada, quando o vento trouxe um aroma de mar e o talher estava iluminado apenas por uma lâmpada pendurada, Carmen sentou-se à mesa com a caneta que já não tinha tinta e começou a rabiscar metas. 30 jovens formados no ano, 20 encomendas entregues, um cronograma de visitas às escolas. Manuel entrou devagar, olhou os papéis e não disse nada. Aproximou-se, pousou as mãos sobre a mesa e, num gesto simples, pegou a caneta e desenhou um esboço distante que poderia ser produzida em série pequena. Era um desenho prático, feito com pressa e carinho. Carmen sorriu com a cabeça baixa. Se nos pedirem conta, disse Manuel, daremos conta com peças prontas e histórias. No entanto, o mundo não deixou de apertar. Chegaram reclamações de um comerciante do bairro que queria mais vagas de estacionamento e apontou o talher como obstáculo para o fluxo. Outra voz, dessa vez do próprio conselho que aprovou o convênio, questionou a possibilidade de longos períodos de adaptação. Nem todo mundo via valor no tempo do ofício. E Álvares, com sua fala mansa, continuava oferecendo alternativas que tocavam exatamente as inseguranças das pessoas. Segurança financeira imediata versus construção lenta de autonomia. Carmen reuniu o conselho comunitário e propôs uma solução corajosa. Negociar sim, mas em condições claras. Abrir a gestão do espaço para representantes dos trabalhadores e da comunidade. Assinar cláusulas de proteção do emprego e de manutenção do caráter artesanal. Insistiu na criação de um fundo de capital de giro, composto por pequenas parcelas das vendas e por doações que seriam geridas por um comitê. A ideia de um selo, feito no talher, recebeu aplausos discretos. Era uma tentativa de traduzir mão em marca. À medida que os meses corriam, pequenos sinais de vitória foram surgindo. Um contrato com um hotel regional encomendou mesas e bancos para a renovação do espaço comum. Uma escola marcou visitas para alunos fazerem seus primeiros bancos. Um programa de televisão local fez uma reportagem sobre a resistência das oficinas tradicionais. O aporte da fundação chegou em tranches e, com ele, as primeiras melhorias físicas aconteceram. O martelo de Manuel continuou ali, testemunha. Mesmo assim, a sensação de que ainda havia estrada foi constante. Havia mais assinaturas a coletar, mais relatórios a enviar, mais aulas a organizar. Tinham ganho terreno, não a paz definitiva. Carmen sabia que promessas administrativas, se não encontrassem carne e costura nas mesas de trabalho, voltariam a ser palavras vazias. Por isso não celebrava em excesso, celebrava com a sobriedade de quem dispõe a pequena alegria entre muitos cuidados. Numa manhã clara, depois de uma reunião com os técnicos da fundação, Carmen saiu do prédio da prefeitura e caminhou sem destino pela rua até o talher. O bairro chegava com ruídos, bicicletas, vendedores, vozes. Encontrou Manuel encostado na porta, mãos limpas, por enquanto, e rosto com marcas de sono e prazer. Lucia veio com um envelope. Eram os primeiros pagamentos adiantados de uma encomenda. Traziam uma cifra modesta, mas real. Dona Soledad apareceu com um bolo e um comentário sobre a vizinhança. Dom Francisco trouxe a notícia de que a missa do domingo incluiria uma bênção para os ofícios. Pequenas bandeiras de conquista. Carmen observou tudo e sentiu, ao mesmo tempo, peso e leveza. O martelo sobre a bancada, agora limpo e reluzente, parecia carregar as mesmas marcas de sempre. Mas havia nela e no grupo algo que não existia no começo, um modo de articular esperança com trabalho.
Sabiam que as próximas semanas trariam visitas para checar o cumprimento da etapa 2. Sabiam que um possível acordo com Álvares poderia reaparecer com novas caras. Sabiam, acima de tudo, que promessas seriam agora cobradas em forma de mãos e horas. Antes de entrar, Carmen pegou a caneta que ainda tinha tinta e escreveu no topo da folha de controle uma palavra breve: presença. Dobrou o papel, guardou na pasta e entrou no talher. Ao cruzar a soleira, sentiu o cheiro de verniz e café, e houve por um instante a sensação de que a cidade inteira respirava naquela sala de trabalho. A luta continuaria, longa, lenta, feita de detalhes, mas a comunidade já começara a transformar um risco em tarefa coletiva. E foi com essa tarefa em mente que fecharam naquela manhã uma lista de prioridades: terminar as obras elétricas, lançar o primeiro curso noturno, inscrever-se em um edital regional e, acima de tudo, manter a palavra dada. As sombras do entardecer começaram a alongar-se quando as chaves foram contadas, as ferramentas guardadas e as luzes reduzidas. Manuel ajeitou o martelo ao lado da bancada como se o deixasse para o trabalho do dia seguinte. Carmen olhou ao redor, respirou fundo e, pela primeira vez em muito tempo, sentiu um cansaço que era bom. O cansaço de quem trabalha para não perder o que é de todos. Lá fora, a cidade seguia com seus ruídos e promessas. Dentro, entre papéis e madeira, havia um cuidado que precisava durar. E assim, com promessas agora costuradas por tarefas, a oficina se recolheu à noite. Não como quem desiste, mas como quem se prepara para o dia seguinte.